árvores frutíferas. Jesus falou isso aí, a árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e jogada fora. João Batista, quando estava pregando ali em Mateus capítulo 3, versículo 17, os fariseus vinham para ele, e Batista falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, temos que ter frutos, coisa que Israel não tinha. Os sacerdotes não tinham frutos bons, os líderes religiosos não tinham frutos, os saduceus, os escribas, toda a cúpula, a liderança religiosa não tinha frutos bons, eram frutos podres. E de forma que João diz, está posto o machado na raiz das árvores. Percebam bem que somos comparados com aquela figueira. Ou nós produzimos frutos, ou nós não produzimos frutos. Ou você vive só de folhas, você vive só de aparência. É claro, tem muitos hoje evangélicos vivem só de aparência, não tem frutos verdadeiros, certo? Então, quando isto acontece, essa árvore vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Ela foi cortada em 70, foi destruída com fogo pelo general Tito, pelos romanos. O que aconteceu com essa árvore foi profético. Aconteceu em 70 exatamente. Aquela figueira que é Israel foi completamente erradicada da terra, foi destruída, foi secada as suas folhas. Querido, e falando sobre a árvore também, em Salmos capítulo 1 e versículo 2 vai dizer que nós somos como uma árvore plantada junto a rieiros de água, que vamos dar o fruto no seu tempo certo. Glória! E tudo quanto nós fizermos, nós prosperamos. Você tem que ter frutos, fruto no tempo certo. Aquela figueira não era derrotada com suas folhas, mas ali era algo profético. Figueira com as folhas verdes representava Israel e toda a liderança religiosa. Por isso que ela secou, por isso que vai acontecer isto em 70 depois de Cristo. Agora Jesus incentiva a nossa fé. Tiver fé, não duvidar no seu coração. O problema de muitas pessoas de não receberem uma cura de uma doença maligna. Muitas pessoas morrem de câncer, de doença, porque não têm fé suficiente para serem curados, para acreditarem que Deus ainda faz. Ora, a minha esposa, há 17 anos, foi acometida de um câncer maligno. E ela foi curada pelo Senhor, literalmente curada. De forma que quando ela foi no médico, levou os exames, e os médicos fizeram novos exames e ficaram admirados, eram ateus. Diz que foi que aconteceu. Ela diz, foi na igreja dos crentes que eu fui curado. O pastor orou, colocou as mãos sobre onde estava o câncer e eu fui curada. Ela disse, olha, então volte para este lugar. Fique nesta igreja, porque o que aconteceu com você não tem explicação. Esse seu Deus aí, fique com ele, certo? Porque você estava desenganada, você tinha pouco tempo de vida. Então, querida, é isso. Se você não duvidar no seu coração, se você estiver aí com uma doença maligna, você tem que crer. Se eu creio que pelas tuas pisaduras nós fomos curados, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, você vai ficar curada. Você vai ficar curado, não importa qual seja a doença. Acredite somente, aleluia. Não duvide no seu coração. No entanto, nós vamos ver algo muito interessante aqui, que está associado a esta fé, a esta cura, porque muitos não são curados. Não é só pela falta de fé, porque existem outros elementos que são fundamentais para a cura. E às vezes a pessoa tem tropeço em sua vida. Vejamos. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedir oração, lhe será concedido. O Senhor está falando para a igreja, por isso que a igreja primitiva, ela cria nos milagres, cria na cura. Não tinha dúvida, elas conheciam o Senhor. Eles conheciam, na verdade, o seu Senhor. Eles andaram com Cristo. Fizeram as obras que o próprio Jesus fez. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Então, se você estiver orando, perceber que alguém tem algo contra você, você magoou alguém, você maltratou alguém, você feriu alguém, e você estiver orando,
e perceber que aquela pessoa está lá magoada, não quer mais para a igreja porque você maltratou esta pessoa, você vai se reconciliar com ela primeiro. Vá pedir perdão primeiro a essa pessoa, se reconcilie com ela. É o que o texto vai nos dizer. Perdoe-no para que seu Pai que está no céu também perdoe seus pecados. Então, se nós não perdoarmos aquela pessoa, os nossos pecados não serão perdoados. Muita gente vive enganada dentro das igrejas, odiando uns aos outros, achando que estão servindo ao Senhor, falam língua estranha, jejuam, ora para os enfermos, mas maltrata as pessoas têm mágoa contra elas, sai de igreja porque pastores maltratam o rebanho, eles não estão nem aí, porque eles se acham autossuficientes, pastores, esses líderes se acham blindados, eles acham que pode ofender, porque é pequenininho, saiu, tem 1000 aqui à minha disposição. Esse é o quadro atual das igrejas de hoje. O que aconteceu nos tempos de Jesus com a liderança religiosa, hoje está muito pior, meus queridos irmãos. Dentro das igrejas evangélicas, a corrupção, os escândalos é uma coisa terrível. Você é bem-aventurado por você ser pastor de uma igreja de 30 membros, 50 membros. Não quer que seja pastor de 100 igrejas, 200. Porque o tropeço virá sobre a sua vida. Porque esses homens se auto-intitulam deuses poderosos, podem ofender, mas não querem ser ofendidos. Ora, eu conheço um pastor, isso é fato, eu ganhei, passei, sofri, eu fui o primeiro a ser chamado na casa dos meus pais para servir ao Senhor como missionário. E eu ganhei 2 irmãos, ganhei meus irmãos todos para Cristo. E tinha 2, a minha irmã, e tinha o meu irmão mais velho, que blasfemava de Deus, que blasfemava da minha vida, que me fez chorar muitas vezes. Foi difícil ganhar essas vidas para Cristo. O preço foi alto, mas eles foram congregar com um certo pastor das Assembleias de Deus, aí em Fortaleza, que era um pastor quando era pobre. A minha irmã, que eu ganhei para Cristo, levou 1 ano para ser liberta. Levava ele para cima e para baixo. Pastor aí da Assembleia de Deus Canaã. Levava para cima e para baixo. Certo? E no dia que ele estava com a igrejona, hoje está com a mega igreja, e ela foi fazer parte do coral lá, quando ele a viu, em vez de ele ter abraçado, só obrigado, meu irmão, você me apoiou no momento mais difícil, não, ele olhou para ela e disse, você está aí só por status, porque minha irmã era bancária, era aposentada, ou seja, mas quando ele estava precisando, você vê a hipocrisia que hoje está na liderança religiosa, se acham santos, melhor do que outros pastores, mas esquecem aqueles que foram degraus em suas vidas, não reconhece favores. Falou desse jeito. Minha irmã passou 3 anos sem querer saber mais de igreja, de pastores. Foi uma dificuldade, eu ganhei com lágrimas, com oração, eu chorava. É um camarada desse que passou fome, que passou humilhações, passou pelo inferno, como se diz o outro, e chega no poder e age como se nunca tivesse passado por aquilo. Não sabe agradecer, é ingrato. Falo isso sem medo de pecar, sem medo de estar ofendendo essa pessoa, que eu não vou citar o nome. Eu até coloquei, eu vi a mensagem dele, eu coloquei agora no YouTube. Você tem uma pessoa que tem algo contra você, porque antes você não vai ter com ela, você que ofendeu. Quase que destrói. Aí meu irmão foi pastorear a igreja perto da casa dos meus pais, e ela voltou para a congregação, graças a meu irmão, graças a Deus, que dependendo dele, vai para o inferno e não está nem aí. Então o que adianta você ter 100 igrejas, 50 mil, 100 mil membros e colocar uma alma no inferno que ele não ganhou, não ganha, mas joga, não está nem aí, está agora de poder, de gente poderosa, de empresários, de industriais. Esse é o retrato hoje da hipocrisia religiosa. Se acham santos porque não adulteram, porque não prostituem, está entendendo? Estão bem com a sociedade, isso que é tudo, acha que é tudo e não é. Existe tropeço na vida de muitos líderes. É o quadro dos líderes religiosos, do primeiro século. Eles maltratavam as pessoas, eles pegavam amor, mas eles incentivavam a indiferença, eles desprezavam o seu próximo, não estava nem aí. E Jesus censurou essas pessoas. Infelizmente, nós estamos envolvidos em um quadro de corrupção no seio das igrejas evangélicas terrível, queridos irmãos. Você é bem-aventurado porque você é pastor de uma igreja pequena.
Outro nessa mesma igreja, meu irmão foi congregar lá, esse mais velho que me perseguia, que me fez chorar muitas vezes. E ele fazia parte dos Gideões, entregava folhetos. E um dos pastores, desse pastor, que tomava conta de uma congregação, certo? O convidou para pregar. Ele foi lá inocentemente distribuir as literaturas. E quando esse pastor soube no culto de doutrina publicamente, humilhou o meu irmão publicamente, sendo um homem formado, uma pessoa de bem. E esse meu irmão saiu de lá escandalizado, chamando este homem de demagogo. Eu discordo, não é demagogo, não pode fazer isto, certo? Hoje o Senhor colheu ele para o seu reino celestial. Mas o que é isso? Se dependesse dele, sai, chama de demagogo, chama de tudo, e não está nem aí. Por quê? Porque ele já fez o seu